Olá, paz e bem, seja bem-vindo a mais um Caminhos da Bíblia. Ao meu lado, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Anderson Franklin. Dom Anderson, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Tiago Souza, e obrigado por essa oportunidade tão rica de dialogar diretamente com os nossos irmãos e irmãs que escutam assiduamente a nossa Rádio América. Nesse programa, nós estamos já próximos ao início da Quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo que nos convida a viver esse amor de verdade, esse amor verdadeiro que o Cristo tem por cada um de nós. Exatamente, a Igreja, na sua liturgia e no modo como compreende o ano, nos ajuda com tempos muito fecundos de preparação para as grandes solenidades. Nós, parece brincadeira, mas nós já estamos iniciando um segundo mês do ano, tendo celebrado o Natal há pouco tempo. E o Natal é precedido do Advento, um tempo de grande preparação para que nós pudéssemos, como celebramos, o Natal do Senhor. E agora, como você bem disse, com o final deste período, com a quarta-feira que nós conhecemos como Quarta-feira de Cinzas, nós iniciaremos o período da Quaresma, um período propício de preparação intensa, profunda, busca sincera da conversão, da reconciliação com Deus, da vivência dos valores do Evangelho, para prepararmos-nos bem para a grande semana da redenção que nós conhecemos como Semana Santa. Um convite a viver uma vida nova. Exatamente. Na verdade, desde o início da Quaresma, com a Quarta-feira de Cinzas, onde nós somos convidados a nos convertermos, professarmos a fé no Evangelho, crermos no Evangelho, recebemos sobre nossas cabeças as cinzas, que por sinal é importante que as pessoas saibam, aquelas cinzas, elas são feitas com os ramos guardados nas comunidades e paróquias do Domingo de Ramos. Ou seja, aqueles ramos que nós usamos no Domingo de Ramos, abençoados, são recolhidos, guardados, eles se secam e depois, no período próximo da Quarta-feira de Cinzas, são queimados, produzimos as cinzas e com aquelas cinzas nós iniciamos o processo de conversão e de vida nova, como você falou, da própria Quaresma. Já que estamos falando aqui de Quarta-feira de Cinza, é o primeiro início dessa Quaresma, o cristão católico ele precisa participar dessa celebração eucarística? Na verdade, deveria sim. Deveria por preceito e deveria participar por adesão profunda a esse tempo. Existe o preceito e nós devemos segui-lo, observá-lo, mas, sobretudo, devemos fazê-lo de modo interiormente fecundo, ou seja, o cristão católico é chamado a ir às suas comunidades, ir às grandes igrejas ou às menores comunidades eclesiais de base, para escutar a palavra que nos chama à conversão. Toda a liturgia da palavra da Quarta-feira de Cinzas é um grande convite à conversão e a iniciarmos esse caminho de busca sincera da graça, do perdão do Senhor, no desejo dessa vida nova, e por isso deveria fazê-lo com o coração aberto. As cinzas em nossas cabeças são um sinal de que nós nos comprometemos a trilhar essa estrada na esperança de celebrarmos a Páscoa da ressurreição do Senhor. Para esse programa o senhor preparou uma leitura que inclusive é a da Quarta-feira de Cinza. Exatamente. Na verdade, como eu disse agora, a Quarta-feira de Cinzas, a liturgia da palavra, é um grande convite à conversão. Somos convidados a escutar a palavra profundamente, pedindo ao Senhor que essa palavra nos mova, como dirá o próprio Paulo no texto que nós escolhemos, nos impulsione. É o amor de Deus que nos convida. Nós somos atraídos pelo amor para sermos convertidos ao amor. E por isso, a graça que nos é oferecida nessa Quarta-feira de Cinzas, que nós daqui a um pouquinho celebraremos, é a graça de, tocados no coração, desejarmos de fato trilhar esses dias de preparação para a Páscoa num sincero desejo de rever a vida, de colocar a vida diante da palavra, pedindo ao Senhor a graça de uma conversão profunda, que significa acolher a palavra e praticá-la.
Então, eu quero também depois perguntar ao senhor como a gente se preparar para esse momento da quaresma, mas antes quero convidar a gente a conhecer o texto preparado para hoje, que está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo de 14 ao 21. Pois a caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isso, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Também, se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e, por nosso intermédio, é Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicai-vos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dom Anderson, o que São Paulo vem nos mostrar nesta carta? Paulo escreveu várias cartas que saem de fato de sua mão e nós as reconhecemos e falamos que são autenticamente paulinas. Dentre estas, nós temos a 1 Coríntios e a 2 Coríntios. A 2 Coríntios, de maneira muito especial, para aqueles que a lerem atentamente, poderão perceber que ela foi escrita por pelo menos duas mãos, entre Paulo e Timóteo, seu grande colaborador, alguém que visitou a comunidade por inúmeras vezes, trazendo para Paulo as realidades, os desafios da vivência da fé naquela comunidade que era uma comunidade cosmopolita. Corinto era uma grandíssima cidade, marcada por grandes contradições, desafios para a evangelização, e Paulo abraçou isso com grande afinco e muito empenho, inclusive. E de maneira especial, esse texto, Paulo convida os irmãos a se aproximarem do mistério da redenção. Ou seja, há um convite muito sério do apóstolo. De maneira especial, vale a pena ressaltar que essa carta ela pode ser dividida em outras tantas cartas, mas há também um grande apelo de Paulo de que a comunidade se reconciliasse com ele. Por quê? Porque tinham passado por lá pessoas que pregavam um outro evangelho, que não era o evangelho, o próprio evangelho de nosso Senhor, ou seja, Cristo que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Por isso, todo o contexto da carta é muito importante. Mas, de maneira especial, aqui nesse capítulo que você acabou de ler, Paulo propõe um caminho de conversão. E o faz a partir do encontro com Cristo. E o interessante é que Paulo faz mostrando o amor de Cristo por cada um de nós. Exatamente, você bem leu aqui, o texto diz, pois a caridade de Cristo nos compele. Paulo, em todas as suas cartas, é importante, Tiago, nós notarmos que ele faz um testemunho pessoal, ou seja, Paulo fala de sua experiência com Cristo. Ele que foi encontrado pelo Senhor, ele que se deixou tocar por seu amor quando caminhava na estrada de Damasco, ou seja, indo para aquela cidade, Cristo atravessou o seu caminho e ao fazê-lo apresentou-lhe o seu amor profundo, verdadeiro, a ponto de Paulo ficar, como diz o texto, cego diante da revelação de Cristo. Tendo sido depois acolhido na comunidade, Paulo começa a fazer uma experiência profunda de encontro com o Senhor. E aqui o texto fala exatamente disso, ou seja, é a caridade de Cristo o primeiro ponto,
ou seja, foi o ponto de partida. Foi ali que Paulo encontrou o Senhor e encontrou-se a si mesmo. Dom Anderson, Paulo também cita que Deus faz nova todas as coisas. E tudo isso começa a partir da cruz, né? É o Cristo que se dá por nós na cruz e a partir dali é uma vida nova. Exatamente. O texto é muito particular porque, vejam, a experiência, como eu disse, de Paulo é uma experiência fundamental e ela aparece repetidas vezes em sua carta. Para Paulo, o texto fala, não é importante se ele tenha ou não conhecido Jesus pessoalmente. Alguns dizem, Paulo viu Jesus quando estava em Jerusalém? Pode ter até visto. Porém, ele diz que o conhecimento que de fato é importante é o conhecimento da cruz. Ou seja, se ele o viu enquanto andava nas ruas de Jerusalém, isso para ele não importa mais, porque o que importa é que ele foi alcançado pelo ressuscitado. Ou seja, é interessante falar quando você mesmo diz da cruz, porque o apóstolo Paulo não separa a cruz do evento pascal, ou seja, a cruz da morte e ressurreição do Senhor. Ao contrário, ele abraça a cruz, abraçando a redenção. E isso para nós é importante, principalmente nesse período que nós vamos iniciar da Quaresma. Nós vamos na direção da cruz redentora, pois lá nós sabemos que teremos uma vida nova unidos a Cristo. E aí, Dom Anderson, nós somos convidados nesse período quaresmal a de fato abraçar essa cruz, como Paulo fez, e vivenciar esse amor. Mas a gente tem que largar algumas coisas, né, do passado, da vida da gente. Como é que a gente vive bem este momento quaresmal ali, junto com Cristo, vivendo uma nova criatura? Numa outra carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz assim, não importa onde eu estou hoje, eu vou deixando para trás algumas coisas e eu corro na direção daquele que me alcançou. Isso é muito importante para nós porque muitas vezes nós pensamos, eu busco Deus, e de fato nós buscamos, mas quem nos encontrou primeiro foi Ele. Tendo sido encontrado por Cristo, tendo sido acolhido por Cristo, tendo sido marcado pelo amor do próprio Senhor, Paulo o busca. E aí sim, ele vai abandonando as coisas do passado, pois ele deseja abraçar as coisas novas daquele que o alcançou. Não é diferente de nós. O período da Quaresma é um período onde nós, olhando a nossa própria realidade diante da luz do Evangelho, nós escolhemos Cristo. E aí eu abandono aquilo que me afasta dele, de sua palavra e da prática do Evangelho. Abandono aquilo que me afasta do amor aos irmãos, a partilha concreta e a generosidade. Abandono aquilo que fere a vida em todas as suas formas. Ou seja, nós defendemos a vida desde a sua concepção à sua morte natural. E há um percurso aqui. Por isso, quando eu escolho Cristo, tudo aquilo que é contrário à luz do Evangelho, eu vou deixando para trás nesse caminho de busca sincera da conversão. E automaticamente nós vamos fazendo o caminho de Paulo, que quando mostrava o verdadeiro profeta, o verdadeiro construtor deste amor, tirando de cena esses falsos profetas. Exatamente, até porque o texto é fundamental, esse texto é importante para mim porque junto com o texto de Gálatas, no capítulo 6, são os dois textos que eu trabalhei na minha tese de doutorado, mestrado e doutorado. Por isso, essa experiência de Paulo de ser uma nova criatura em Cristo faz com que Cristo seja o medidor da balança, ou seja, aquilo que é contrário a Cristo eu abandono. E por isso esses falsos pregadores que invadiam Corinto àquela época, pregando um evangelho diverso, abandonando a cruz de Cristo, ou fazendo com que os cristãos da cidade de Corinto buscassem uma nova forma ou diferente forma de viver o evangelho, Paulo dizia não. Nós abraçamos aquele que por nós morreu e ressuscitou. E por isso todos nós morremos para uma vida velha, a fim de vivermos uma vida nova, unidos a Cristo.
E esse é o caminho, melhor dizendo, que a Quaresma nos propõe. Essa fala é bonita, né? Com Cristo tudo se faz novo, né? E aí eu queria que o senhor falasse também, em especial para as famílias que vão viver essa Quaresma também. E a primeira igreja é familiar, em casa, a igreja doméstica, fazendo um convite a essa conversão de tantas coisas que às vezes impedem a família de viver essa união. Exatamente. Há espaços onde nós somos chamados a nos convertermos. E a conversão, muitas vezes nós pensamos que é somente pessoal, individual. A conversão é um processo individual, é um processo comunitário, é um processo eclesial. A conversão é um processo pastoral, a conversão é familiar, a conversão é social. Ou seja, nós, como homens e mulheres deste tempo, somos chamados a assumir os valores do Evangelho, e quando nós o fazemos, nós olhamos a relação minha com Deus de uma forma diversa, a relação minha comigo mesmo de uma forma diversa, a relação minha com o semelhante, com o próximo mais próximo em nossas comunidades, com o próximo muito próximo em nossas famílias, e aí sim, na verdade, a nossa presença no mundo. Ou seja, eu não posso pensar que a minha fé não dialoga com as realidades concretas deste tempo. Dialoga sim. E por isso, investirmos no caminho quaresmal, nesse profundo desejo de sairmos vitoriosos sobre o pecado e a morte que nos afasta de Deus, dos irmãos e irmãs, e de uma presença fecunda hoje no tempo e na história, é uma esperança para nós. Uma esperança de ressuscitarmos com Cristo na Páscoa da Ressurreição. Dom Anderson, junto à Quaresma vem também a campanha da fraternidade, que todo ano a CNBB, né, nos convida a essa reflexão. Esse ano o tema é fraternidade e amizade social. Um convite a gente viver esse momento também. Exatamente. Como nós não dissemos no início, nós vamos fazer 2 programas ligados ao período quaresmal. Esse primeiro, nesse chamado à conversão, e o segundo programa, no próximo mês de março, nós vamos dedicar uma atenção muito especial ao tema da campanha da fraternidade e ao lema, né? Nós somos todos irmãos. E essa experiência profunda de fraternidade Paulo viveu. É muito importante porque as suas cartas ele inicia e termina saudando os irmãos com o abraço, com a bênção, com o ósculo, ou seja, o beijo da paz. Há um caminho de fraternidade. Aqui o texto que nós lemos, a grande preocupação de Paulo era que os irmãos e irmãs da comunidade de Corinto pudessem fazer essa experiência profunda que ele fez. Ou seja, a experiência de deixarem-se reconciliar com o Senhor, a fim de que, vivendo este caminho de uma vida nova, pudessem criar laços de fraternidade. Não é por acaso que aqui, na carta aos Coríntios, Paulo fala da grande coleta à comunidade de Jerusalém. Havia uma preocupação no apóstolo de que aquela comunidade de Jerusalém, tão importante para o cristianismo, era uma comunidade pobre e precisava de ajuda material. E por isso, junto aos coríntios e outros irmãos e irmãs, ele faz uma campanha dizendo: precisamos ajudar os que mais precisam. Veja, o caminho de conversão nunca é separado de um caminho sincero de fraternidade. E nesse caso da campanha da fraternidade, fraternidade social. Construir um mundo marcado por laços de amor fraterno que nos faz compreender, somos todos irmãos. Há um convite também a fortalecer os círculos bíblicos neste momento nas casas para reflexão também da Quaresma junto à campanha da fraternidade. Exatamente. É importante que nós saibamos que quando nós, com os nossos círculos bíblicos, nos dirigimos às casas das pessoas, nós somos enviados em nome da igreja. Você que é animador de círculo bíblico, você que é animadora de círculo bíblico, coragem, pois a igreja conta contigo. Você vai em nome da igreja como anunciador do evangelho. Entra nas casas, acolhe as pessoas, visita os doentes, é capaz de reconhecer realidades que precisam ser tocadas, seja pela iniciação na vida cristã,
seja pela pastoral da saúde, pela pastoral da criança, ou seja, o círculo bíblico é missão. Por isso, neste momento da campanha da fraternidade, de maneira especial, neste momento da quaresma, que sejam fortalecidos os nossos círculos bíblicos. Gostei da palavra do Senhor. Círculos bíblicos, coragem, animadores, coragem. Até porque nos círculos bíblicos ali podem surgir muitas conversões e também missionários para o reino de Deus. Com certeza. Nós costumamos dizer, e é verdade para nós, os círculos bíblicos fazem nascer novos cristãos, comunidades nascem dos círculos bíblicos. Por isso, neste período da quaresma, onde a campanha da fraternidade, mas sobretudo a palavra de Deus nos propõe um chamado grande à conversão, que sejam os círculos bíblicos, os momentos de oração em família, os momentos de oração na comunidade, as celebrações comunitárias, nossa Eucaristia celebrada em nossas comunidades, nossa oração pessoal, espaços fecundos da busca sincera de uma conversão. Paulo, no texto, ainda diz: nós somos embaixadores de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Isso é fundamental para esse período quaresmal. Sejamos nós também os embaixadores de Cristo. E já chegamos ao final desse nosso encontro e já convidando a todos para participarem fervorosamente da quaresma. Exatamente. O período da quaresma, como eu disse já e repito, é um período muito fecundo, onde nós somos atraídos pelo amor de Cristo para o coração do Pai. Como filhos pródigos, coloquemo-nos na direção da casa paterna, pois sabemos que lá vamos encontrar um Pai amoroso que nos abraça e acolhe, nos devolve a vida nova, nos dá um beijo da paz e coloca em nossos pés sandálias novas para um caminho novo. Esse deve ser o espírito que nos move neste período quaresmal. Por isso que todos sejam convocados desde a quarta-feira de cinzas a fazer este caminho na busca sincera de uma conversão, colocando diante de Deus a vida e pedindo que por sua graça sejamos novas criaturas. Dom Anderson, muito obrigado por esse encontro, mais um momento em que a gente pôde conhecer mais da Escritura Sagrada. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto contigo, à tua disposição em me acompanhar nesse caminhos da Bíblia, de maneira especial a oportunidade de falar com as pessoas. Eu vou nas paróquias e as pessoas dizem: nós escutamos Dom Dario, nós escutamos o Senhor na rádio. Por isso nos alegra muito. A todos e todas, principalmente da parte de Dom Dario, um grande abraço, que Deus vos abençoe. O arcebispo está próximo de nossas famílias, reza por nós nesse momento tão bonito da quaresma que estamos por iniciar. E da minha parte, uma grande saudação. Espero encontrá-los e, por favor, os radioouvintes, quando nos virem nas paróquias, venham falar conosco. Verdade. Isso nos alegra muito. Que Deus vos abençoe, uma boa e santa quaresma de conversão para todos nós. No próximo programa falaremos da campanha da fraternidade. Até lá, pessoal. Deus abençoe.